Olá, estamos aqui para mais uma DR divertida, leve e colorida como o dia pede. Bom, a minha DR hoje vai ser sobre uma pergunta muito legal, pelo menos eu acho, porque eu já falei aqui um pouco talvez sobre comunicação, sobre transparência para desenvolver o amor, principalmente um amor contemporâneo, um amor com sustentabilidade, um amor que você se autorrespeite, porque essa é a melhor medida para o amor, que é o auto-amor. Apesar de parecer um pouco piegas, sem auto-amor é impossível, e aí eu posso afirmar realmente que é impossível você entregar amor. Se eu fico pouco bem comigo, como é que eu posso propor para o outro desfrutar da minha companhia? É altamente antagônico. Então, auto-amor é o primeiro passo, é o primeiro estágio para que eu possa viver uma relação amorosa, saudável, plena, leve, divertida, profunda, com tudo aquilo que o amor nos possibilita. E a pergunta vem de um homem dos seus 32 anos, que diz o seguinte: quando eu sou verdadeiro nas minhas intenções, quando eu digo exatamente o que eu quero, o que eu penso, isso acaba comprometendo a relação. Então, e eu já ouvi muitas mulheres também me falarem o seguinte: se eu disser para o outro o que eu quero, se eu digo, por exemplo, para um homem que eu estou conhecendo, que eu quero me relacionar, porque eu quero estruturar um relacionamento afetivo, isso pode fazer com que ele vá embora ou com que ele se desinteresse. E a pergunta desse rapaz que acompanha a DR, que nos dá uma oportunidade de falar sobre a transparência, me dá uma oportunidade de falar sobre isso, é semelhante, porque ele diz que toda vez que ele é sincero, que ele é honesto, que ele diz quais são as intenções dele, ele acaba comprometendo a interação. Primeira coisa, como eu falei de auto-amor, uma medida de respeito é você saber exatamente o que você quer numa interação, e ao saber exatamente o que você quer, comunicar isso naturalmente. Tem formas e formas de comunicar. Você, se ainda não sabe, é importante que saiba que as palavras para o nosso cérebro, para o nosso processo de comunicação, elas representam só 7%. O que significa? Que a minha colocação, às vezes eu brinco, né? O meu blá blá blá, ele fica só em 7%. O que impacta mesmo na comunicação é a forma como eu digo, como eu entrego a mensagem, e o meu tom de voz, a minha entonação, o meu gestual. Tudo isso tem um impacto bastante poderoso na comunicação, muito mais do que o que eu estou dizendo. E olha que bacana, porque se eu cuidar da forma, se eu usar a gentileza, a transparência, o carinho para com o outro, possivelmente a minha mensagem vai acessar o outro de uma forma muito produtiva. Agora, voltando para a transparência, quando tanto você está me perguntando isso, eu digo para você o seguinte: pode ser que o outro se desconforte quando você diz quais são as suas intenções. Por exemplo, você diz: olha, a minha intenção é sair com você, é me divertir, é desfrutar da sua companhia. Agora, isso é diferente de assumir um compromisso. Você está sendo honesto e transparente. Se o outro topa, se a mulher topa essa interação, está tudo organizado, tudo muito claro, tudo muito equilibrado. E eu penso que isso é muito mais saudável do que, de repente, você deixar de comunicar entendendo que as intenções do outro, ou que a expectativa do outro é diferente da sua. Um alinhamento, ele pode gerar algum tipo de demanda. Por quê? Porque ele solicita uma comunicação, ele solicita entender as expectativas, ele solicita um interesse para que possamos fazer uma boa aliança e, portanto, termos uma boa interação.
Às vezes os homens acham que isso é pouco produtivo. Por quê? Porque ele acha que se ele for transparente, a outra pessoa pode ficar magoada. Eu tenho aqui um comunicado a fazer para todos os homens. Quanto mais transparente, menos espaço você abre para o outro ficar magoado. Quanto mais claro você for, quanto mais específico, usando a linguagem do coração, que é a gentileza, a delicadeza, a educação, que são coisas maravilhosas que algumas pessoas esqueceram, e isso compromete a relação. Educação é bacana, é valor. Você vai conseguir desenvolver ou, quem sabe, até finalizar aquela interação, mas finalizar entendendo quais são as expectativas, que eu também acredito 100% que é muito mais interessante. É interessante você finalizar do que avançar e gerar um ônus lá na frente, ou um desconforto, ou mágoas, ou tensões. Acho que nessa vida ninguém carece disso. Podemos viver uma vida muito melhor, também comunicando muito melhor para o outro. E para as meninas, para as mulheres, se a sua intenção é conhecer a pessoa para desenvolver um relacionamento, exercite o auto-amor e o auto-respeito. Fale sobre isso. Lógico, acabei de conhecer uma pessoa. Viro para ela e digo, olha, o que eu quero é me casar. Isso pode gerar realmente um impacto pouco produtivo. Até porque casamento é uma nominalização. E pode ter um bocado de coisa dentro disso. Requer um ajuste. O que você entende por relacionamento, o que você entende por casamento. Isso de uma maneira solta, gostosa e divertida. Diferente das perguntas que eu estou fazendo aqui. Porque senão fica um interrogatório. E ninguém nesse mundo se sente confortável com interrogatório. Nem homens, nem mulheres. Independente da idade. É chato. É desagradável. É pouco gentil e pouco educado. Descobrir o outro, desvendar o outro, ter um interesse genuíno pelo outro é muito mais gostoso, é muito mais apaixonante. Isso faz parte da relação, pelo menos de uma relação amorosa, onde você tem interesse genuíno pelo outro. Então, comunicar é valioso. Ao invés, como eu vejo várias mulheres, ou recebo várias mulheres no instituto, ou de repente no meio de um processo de coaching ou treinamento, uma mulher vem e relata algo, ou confessa algo, ou busca uma orientação, dizendo, eu não disse o que eu quero, a coisa está evoluindo, mas ele me procura de vez em quando, eu não sei exatamente o que ele quer. Basta se comunicar. Basta perguntar. Às vezes um homem ou uma mulher dizem saber pouco o que o outro quer e aí eu vou usar um termo um tanto quanto intenso, por covardia. E aí covardia significa falta de amor próprio, falta de autorrespeito. Porque se eu tenho segurança do que eu quero, independente do outro, porque o outro é livre e ele pode me dizer sim, tenho o mesmo interesse que você, que bom, estamos juntos, ou outro pode dizer para você, olha, você é uma pessoa interessante, ou é gostoso, é divertido. No entanto, o que eu desejo é diferente do que você deseja. E aí você tem a liberdade de escolher. Porque numa relação, também algo que estimula muito é a liberdade de poder fazer uma escolha. De poder escolher, ok, eu estou aqui sabendo exatamente o que essa relação pode me proporcionar. Lógico que você deve estar me ouvindo e tem as pessoas que dizem assim, mas Márcia Dolores, será que no meio do caminho eu não vou convencer esse homem, essa mulher de que vale a pena? Então, quero dizer uma coisa para vocês. Outro dia eu ouvi de um amigo psicólogo e eu achei muito interessante o que ele disse. Ele falou assim, olha, eu acho um horror essas mulheres que dizem, eu vou mudar esse homem. Eu falei para ele, concordo plenamente, acho um desperdício. Porque se eu falo que eu vou mudar esse homem ou essa mulher, significa que eu aprecio pouco. Então, onde está o amor? Porque quando amamos, queremos a pessoa do jeito que ela é. Ou queremos vivenciar a relação do jeito que ela é. Ele disse, então eu costumo dizer para as mulheres o seguinte, filha, se a mãe dele não mudou ele até hoje, que teve todas as oportunidades, você tem pouca chance. E pior, se você virar mãe desse cara, acabou o relacionamento. Então fica aqui a mensagem sábia do meu amigo, que eu concordo em número, gênero e grau. Se a mãe da moça ou do moço ainda não fizer a mudança, você pode fazer outras coisas mais interessantes do que assumir o papel de mãe ou de pai. Um beijo grande e até a nossa próxima DR.